Olá, pessoal. Eu sou a Mari Alcaraz Gomes. Hoje nós vamos falar sobre o ozônio, o tão discutido ozônio. Já fizemos outras lives sobre o ozônio, o funcionamento, para que ele era aplicado, mas hoje eu trouxe uma especialista aqui de Salvador, que eu vou apresentar para vocês, que é a doutora Ingrid. E ela veio aqui para passar uma temporada na nossa clínica, porque ela já trabalhou muitos anos aqui, e para ela nos contar sobre o funcionamento do ozônio, as experiências que ela tem tido com o ozônio, tantos benefícios que ela tem propiciado para os seus pacientes. Então eu gostaria de apresentar a doutora Ingrid Nemedes, e ela vai então nos falar um pouco sobre esse assunto. Olá, pessoal. Muito prazer, eu sou fisioterapeuta há 13 anos, já trabalhei aqui na Clinivida por 11 anos, sou ozonioterapeuta há 5 anos e como eu fui fazer recentemente uma residência de ozônio em estética e dor em São Paulo, eu vim aqui na clínica trazer as novidades para as minhas colegas. Então, Ingrid, nos fala um pouco sobre as tuas experiências, me conta um pouco sobre os teus pacientes, as aplicações que tu mais tem utilizado. As formas de aplicações que a gente mais utiliza é a insuflação retal, insuflação vaginal, que são formas sistêmicas, e a autoterapia menor, autoemoterapia menor, que a gente tira 5 ml de sangue, ozoniza e é aplicado no glúteo. E todas essas formas são sistêmicas, como eu disse, são altamente eficazes, né? O nosso intestino, na insuflação retal, o intestino é o segundo cérebro, então em 15 minutos de aplicação, todas as células já estão sendo beneficiadas com o ozônio. Isso atinge todas as doenças, como ele mata vírus, bactéria e fungos, e ele também tem o aspecto para a estética, porque pode ser aplicado para redução de gordura, celulites, que são inflamações, trabalha estrias, cicatrizes, marcas de expressões. Ele está sendo muito utilizado agora também na estética. E tu tem assim algum caso de sucesso que tu possas relatar nessa tua... Tanto para dor quanto para estética, eu já tenho dos dois. Eu tenho redução de medidas de gordura, estimulo aqui toda a produção como ele estimula o colágeno, né? Ele faz a redução, sim, das marcas de expressão. Para dor, incrivelmente, as aplicações intraarticulares têm trazido benefícios para tendinites, bursites, enfim, para um leque de doenças, né? E também para as neurológicas, como a gente já falou sobre Parkinson, né? E na clínica, na Clinivida, nós temos uma equipe de terapeutas, tem enfermeira para aplicar o ozônio, eu também aplico, a fisioterapeuta que trabalha aqui conosco aplica, seus pacientes. Mas a Ingrid veio para compartilhar os conhecimentos que ela recebeu mais atualizados agora ultimamente, para treinar as terapeutas que nós temos aqui trabalhando na Clinivida. Aperfeiçoar, né? Elas já trabalham, ela só dá um aperfeiçoamento. Então, Ingrid, eu gostaria que tu comentasse sobre alguns casos. Pensando agora, me lembrei da Ana, que tu tratou. Tu tratou vários casos. A Ana foi um caso interessante de tendinopatia do tibial posterior, juntamente com uma fascite plantar. Na primeira aplicação de ozônio, eu fiz articular, pontos de dor ao redor e pontos associados à acupuntura, né? Para fascite plantar. Na primeira, ela já me relatou que ela já estava caminhando sem dor, me deu um feedback, já estar apaixonada pelo ozônio, e que é muito interessante, né? Tipo, na primeira aplicação, já ter um feedback tão positivo do paciente. Ela foi uma. Temos a Norata, que por uma bursite de ombro, apenas uma aplicação resolveu. Temos também outros casos, por exemplo, o Dario, que nós tratamos aqui na clínica com... O Dario é um caso bem interessante porque é o autismo, né? O autismo, eles têm o intestino altamente irritado e eles melhoram muito o foco e melhora depois, porque geralmente o autista ele faz várias terapias juntas, né? Um exemplo de uma é a fono. Então as fonos sempre nos relatam uma melhora da tensão dele para aquele tratamento.
né? Uma melhora, tipo, uma paciente me disse que o filho não brincava com o carrinho virado, e ele brincava assim. Depois do ozônio ele já conseguia pegar um carrinho de uma forma de brincar com um carrinho, né? Como o carro anda em cima das rodas. Então eles conseguem melhorar esses quesitos que são tão importantes no caso de autistas, né? Eu lembro de outros casos, de outros pacientes, né, Ingrid, que foram tratados aqui. Inclusive tinha um senhor que tratou para regular o PSA. Uma vez por semana, sagradamente, ele vinha fazer sua aplicação de insuflação retal, controlou por muito tempo o PSA dele. Tivemos também... eu tive uma paciente de 40 anos que chegou aqui pela coluna, estava com um problema gravíssimo de lombar, de pinçamento de ciático. Nós tratamos com a mesa de tração, que temos aqui na clínica já há mais de 10 anos e que é altamente eficaz para aliviar os pinçamentos de raízes nervosas que podem acontecer pelas hérnias ou protusões ou início de desgaste. E juntamente com o ozônio para tirar dessa crise. E ela teve um caso que, como ela passou por esse estresse muito grande de dor e de não poder fazer as suas coisas, atividades de vida diária, ela começou a apresentar alopécia. E ali eu comecei a aplicar nas partes que estavam aparecendo bem grandes no couro cabeludo dela, aplicações locais de ozônio, e que começaram a crescer o cabelo dela. Sim, tem inúmeros pacientes, né? Para estética, por exemplo, para rugas que tu tratou. A estética a gente está iniciando agora, né? Um leque que eu fui atrás, justamente por morar em Salvador, um local mais quente, de praia, as pessoas procuram muito mais a estética. Aqui eu era muito focada em dor. E lá a gente teve, por isso fui atrás desse curso em São Paulo, para me aprimorar na parte estética. E é altamente, como que eu vou explicar? Os benefícios são visíveis, né? Assim, porque como eu disse, ele produz o colágeno, ele estimula essa produção de colágeno, ele dá o rejuvenescimento necessário e, consequentemente, diminui as marcas de expressão. Onde lá também eu atendo muito em Salvador, por ter o sol muito forte e a maioria das pessoas ainda não tem o cuidado devido que deve ter com o protetor solar, as mulheres apresentam muito melasmas. Então, ele clareia nitidamente melasma, consequentemente problemas de olheira também ele trata, e aquelas marcas fortes de acne que ficam aderências, porque como ele libera cicatrizes, estrias, ele também diminui muito essas marcas. Eu gostaria de mencionar que o ozônio é muito utilizado em patologias mais severas. Por exemplo, ele é coadjuvante no tratamento de câncer, porque ele aumenta muito a imunidade e a disposição da pessoa para ela enfrentar o tratamento adequado ao câncer, que é um tratamento medical, hospitalar. Então, ele ajuda muito as pessoas a enfrentar esse tratamento. E outras patologias, por exemplo, de inflamações crônicas no organismo. Mas antes de iniciar as aplicações de ozônio, o paciente tem que trazer um exame de hemograma, para a gente ver se ele está com os eritrócitos todos bem, os glóbulos brancos também, e se tem a ferritina elevada, por exemplo, se tem alguma deficiência nas enzimas G6PD, que é um defeito das hemácias, que ele não suporta a molécula do ozônio. E então, antes do paciente chegar a aplicar o ozônio, a gente necessita de fazer uma atenção assim nos exames de sangue da pessoa, porque para garantir a eficácia do tratamento. E tem muitas patologias assim que a gente consegue um efeito maravilhoso, tudo tendo em vista o aumento da imunidade das pessoas. Então também temos a água ozonizada, que ela é altamente eficaz para doenças como gastrite, úlceras, H. pylori. Ela tem tido muitos benefícios ao ingerir essa água ozonizada, que existe uma coluna específica para fazer isso. Também da coluna a gente pode fazer a auriculoterapia, né, com ozônio, que é usado em estética. Eles usam muito lá
após procedimentos estéticos para diminuir edema, dor. Compressas com água oxigenada. Exato, com mas água ela fica com o esteto conectada na coluna d'água, enquanto aquela água está sendo ozonizada, vai vir para a pessoa os ozonídeos, né? Então é uma outra forma que tem sido mais eficaz do que somente a gente retirar o gás do gerador e colocar no esteto, né? A pessoa fica ali alguns minutos recebendo aquela terapia, né? Então aqui na clínica nós também agora temos o tratamento para asma e bronquite, que o ozônio é aspirado, mas não diretamente. O ozônio passa por um processo, ele passa pelo azeite de azeite de oliva extra virgem, e aí produz ozonídeos, que a pessoa então, ao aspirar, se beneficia, porque como ele é antigermicida, então seja bactéria, seja fungo, seja o que esteja propiciando a bronquite, a asma ou qualquer doença inflamatória aqui do sistema respiratório, ele é excelente. Incluímos as crianças nesse tratamento, que também podem fazer, que sofrem tanto aqui no Rio Grande do Sul com as doenças respiratórias. No inverno aqui é muito frequente isso, né? A gente vê os hospitais que ficam lotados de crianças na época do inverno. Há pessoas que perguntam... qual é o perigo? Não tem perigo nessas aplicações de ozônio? O que pode causar de contraindicações, de malefícios? Então, eu gostaria de esclarecer que os nossos especialistas aqui da clínica, todos têm que ter uma formação extensiva e bem forte e bem completa, porque não é de qualquer maneira que se aplica o ozônio. Ele é invasivo, sim, e tem que ter cuidados. Para cada patologia tem um protocolo diferenciado. Aqui na Clinivida nós não tratamos a doença, nós tratamos a pessoa como um todo. E então cada caso é um caso diferente, e para cada caso nós temos uma quantidade de aplicações protocolares e também um tipo de potência de microgramas de ozônio aplicados em cada patologia, em cada queixa que o paciente traz. Então é bem específico mesmo. Primeiro tem que se fazer um diagnóstico, tem que conversar com a pessoa, tem que saber o que ela está procurando, o que ela está sentindo, quais as queixas que ela tem, ou os laudos que ela traz, os exames de sangue para a gente ver se está ok para aplicar. Então exige uma formação, sim, bem extensiva. Ontem mesmo atendi uma paciente que ela bursite e também queria uma aplicação para gordura, né? Claro que tem um protocolo, existem o mínimo de sessões que são necessárias, e ela vai ficar dolorido, vai ficar roxo. Digo, olha, como a gente está fazendo um procedimento invasivo, sempre pode pegar um vasinho, alguma coisa, pode ficar um hematoma, mas é menos comum, né? E a dor do ozônio é naquela hora, porque ele arde um pouco, né? Então é ali e pronto, passou. Ele incentiva a formação de colágeno, né? Sim, quebra a gordura. Também tem clientes, tem pacientes que telefonam ou que mandam WhatsApp perguntando os valores. Então varia muito de caso a caso, mas inicialmente é R$150, que é mais ou menos que a gente inicia as aplicações, e dependendo do caso, se for muito complicado, se exigir mais procedimentos no mesmo horário, no horário seguido um do outro, aí varia muito. Então mas inicialmente é R$150 que nós cobramos. Cada caso é um caso e tudo dá para se ter um jogo, né, para a gente poder atender o máximo e levar essa terapia que é tão maravilhosa para maior quantidade de pessoas, que é o nosso objetivo. Então, pessoal, hoje era o que nós tínhamos para conversar aqui sobre o ozônio, e espero que vocês tenham apreciado os comentários sobre todos os atendimentos e para que o ozônio é realmente eficaz. E também convidamos vocês a vir conhecer o nosso espaço, né? E estar conhecendo cada vez mais da nossa equipe e das nossas técnicas. E que possam compartilhar esse nosso vídeo, que isso aí ajuda a disseminar melhor os nossos conhecimentos, né?
sobre o ozônio, que vão ser eficazes e para todas as pessoas. Então, e se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem algum comentário abaixo desse vídeo, que nós trataremos de responder e de elucidar as dúvidas que vocês tiverem. Colocando o like de vocês, o que gostei, o que não gostei, e compartilhando. Até mais, então. Muito obrigada pela atenção. Um abraço para todos. Até a próxima.